Deus tem uma palavra para a nossa vida, amém? E nós vamos ouvir a partir de agora, no telão. Eu verei o que nunca vi, a parte 19. Diga, eu verei o que nunca vi. Diga mais uma vez com força e com convicção. Eu verei o que nunca vi. Amém! Amém! Você vai ver milagres, irmão. Você vai ver a bênção do Senhor manifestada nas áreas da sua vida, naquilo que você precisa, naquilo que você tem colocado diante do Senhor. Eu creio nisso. Amém, eu creio. Tem muitos irmãos aqui já vendo o que nunca viram, né? Amém, eu também. Eu também estou vendo coisas que eu nunca vi. Né, minha amada pastora? Estou vendo. Estou vendo, glória a Deus. Hebreus 1,14 diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém? Os anjos estão a mando de Deus, trabalhando a meu e a teu favor. Vamos orar? Feche teus olhos, curve tua cabeça, fale com Deus. Deixa baixinho o fundo, pastora, por favor. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus bom, Deus maravilhoso, Deus justo, Deus reto, Deus de toda a glória. Senhor, mais uma vez, mais um momento em que, em oração, nós falamos contigo, Pai. Temos o livre acesso para falar contigo por meio de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Aquele que se fez carne e habitou entre nós, se despiu de toda a sua glória, humilhou a si mesmo e venceu naquela cruz. Ele rasgou o véu. Ele rasgou o véu. Ele é o fim da lei. E hoje, o ressuscitado está aqui, em nosso meio. O ressuscitado, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, habita em cada um de nós. E quer nos falar, quer nos ensinar, pelo seu Santo Espírito. E assim, Deus, com este entendimento pleno de sua graça e de sua salvação em nossa vida, nós nos abrimos para compreender a tua vontade, Senhor. Receber os ditos de Deus, a ciência do Altíssimo e viver na visão do Todo-Poderoso em todo tempo, Senhor, prostrados, com um viver prostrado diante de Ti, mas com entendimento, com o pleno conhecimento da verdade que liberta. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de termos sido escolhidos por Ti para viver este pacto maravilhoso, Senhor. Longe de maldição de lei, sem condenação e morte, mas com vida e vida em abundância. Um pacto de liberdade, um pacto que nos faz livres para Te adorar, o pacto que nos faz mais que vencedores em todas as coisas, o pacto que nos faz verdadeiramente crentes em Jesus por fé e somente por fé. Deus, neste momento, Pai, mais uma vez eu te peço, Jesus, que o Senhor me uses conforme o teu querer. Tudo é teu, Senhor. Tudo é para Ti, Jesus. E eu estou aqui para lhe servir e servir os meus irmãos. Servir a Tua igreja, Senhor.
pela qual naquela cruz o Senhor se doou. Que assim se manifeste, Jesus, o teu amor, o teu poder, a tua glória através da minha vida. Que o Senhor use a minha boca, as minhas cordas vocais, Jesus, que sejam a partir de agora instrumentos de valor para proferir o teu evangelho, para proferir a verdade que liberta e trazer ao teu povo conhecimento. Em teu nome, Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém, amém. Todo o povo de Deus diga amém. Glórias e glórias a Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, minha amada, querida esposa, bendita pastora, motorista. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Jesus. Igreja, como é bom receber do Senhor o entendimento do seu reino, porque nós estamos inseridos num reino inabalável. Amém? Diga, eu faço parte de um reino inabalável. Amém. Então, nós somos inabaláveis. Nós temos uma vida inabalável, porque nós fazemos parte deste reino. E neste reino, o rei é Jesus, que é a rocha da nossa vida. Em Hebreus 13, versículos 1 e 2 diz: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Então, olhe, o apóstolo Paulo, ele diz para termos uma vida de amor, e de amor fraternal, que não venhamos a negligenciar a hospitalidade. Porque ele diz que alguns, praticando este amor fraternal, esta hospitalidade, sem saber acolheram anjos em suas casas. Então, olha, amados, eu disse aqui, vou tornar a dizer, Deus, ele coloca na nossa vida, às vezes, pessoas que nós nunca vimos na vida. E provavelmente não vamos tornar a ver, porque são anjos encarnados. E você não pode duvidar disso. Você não pode desdenhar disso, porque é a Bíblia quem diz que muitos, sem saber, acolheram anjos em suas casas. Então, amados, eu vou além, eu creio que Deus pode enviar anjos aqui nesta igreja para ver como são recebidos. Pessoas que nós nunca vimos chegar aí por essas portas. Entrar, serem recebidos, claro, entrar, cultuar conosco, ir embora e nós nunca mais vermos. Eu creio que Deus pode fazer isso. Deus sabe como nós recebemos as suas ovelhas aqui. Deus vê como cada ovelha é recebida aqui neste lugar. Mas Deus pode enviar um anjo dele e dizer: vá lá na Cristo Vive em Ipaussu e veja como minhas ovelhas são recebidas. Os anjos, eles conhecem o nosso comportamento dentro e fora da igreja. Por isso, deve ser constante o amor na nossa vida. O que nós somos aqui dentro, nós devemos ser lá fora. Amém? Nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos ser,
duas caras. Dentro da igreja é de um jeito e fora da igreja é de outro jeito. Dentro da igreja trata as pessoas de uma certa maneira, fora da igreja trata as pessoas de outra maneira. Não, longe disso, não podemos. Amém? Amém? Porque no nosso trabalho, na rua, nós podemos nos deparar com um anjo. Podemos sim, Deus pode colocar na nossa frente um anjo para vir conversar conosco. E tem muitas pessoas que na correria do dia a dia, amados, são às vezes mal educadas com outras, grosseiras, não dão atenção. Então, o apóstolo Paulo ele é bem claro: não negligencieis a hospitalidade, o amor fraternal. Amém? Seja receptivo com as pessoas. Ok? Amém? Olha, amados, nós entendemos que Deus ele se agrada de um ambiente onde há hospitalidade. De um ambiente onde há o amor fraternal. Ok? E o amor fraternal é o amor sincero, o amor verdadeiro. Hebreus 12, 22 a 29 diz: Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou, então, a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Aleluia. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Igreja, a palavra do Senhor é clara, Ele está nos mostrando a reverência dos seus anjos nos servir. Amém? Se você está na visão do Todo-Poderoso, você pode então perceber que Deus está nos ensinando numa linha de raciocínio, de confissão, não é? E agora vamos ver o que nunca vimos, e vem nos ensinar a respeito do ministério angelical, vem nos expor o que é o ministério angelical, como trabalha os anjos, como funciona o ministério invisível que trabalha a mando de Deus a nosso favor. E nós podemos então entender que é um ministério santo, que é um ministério reverente, que é um ministério fiel, que é um ministério que não tem, sabe, amados, os tropeços que muitos têm no servir a Deus. E aí alguns podem dizer: mas pastor, os anjos não possuem carne, e nós possuímos uma carne. Ok, nós possuímos uma carne, estamos sujeitos a erros, sujeitos a tropeços, mas a Bíblia diz que nós recebemos um reino inabalável e agora nós temos que reter a graça para servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, quando eu entendo isso, eu preciso também entender que servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, é no Espírito.
e não na carne. A igreja está entendendo? Amém? Então nós estamos aprendendo, entendendo quão grande, quão maravilhoso e poderoso é o ministério dos anjos a nosso favor. E nós não podemos abrir mão disso, nós não podemos fazer pouco caso disso, vir como receber uma mensagem dessas e simplesmente daqui uns dias nos esquecer, assim como nós nos esquecemos do que ouvimos domingo. Então, amados, o Senhor deseja ver este ministério, que é o ministério dos anjos, atuando a teu favor. 2 amém. Eu vou dizer de novo, o Senhor deseja ver o ministério dos anjos atuando a teu favor. O Senhor deseja que você entenda isso, traga por fé para a sua vida, confesse todos os dias e veja o que nunca viu. Nós não fomos chamados, amados, para viver no pecado, para viver em pecado. Porque Deus não opera onde há o pecado. Deus não opera onde há o profano. Então eu não estou aqui para iludir ninguém. Eu nunca iludi ninguém aqui. O tempo de iludir, Deus abriu os meus olhos, eu me redimi e pedi perdão para a igreja. Foi quando começamos a aprender a graça. Há 6 anos atrás. Então, amados, para se ter os sonhos realizados, ouça, porque eu quero ter sonhos realizados e você quer. Tem que deixar a vida de erro. Tem que deixar pecado, tem que odiar o mal, tem que ser inimigo do mundo e agradar a Deus. Amar a sua palavra, amar a verdade e viver por ela. É sim, sim? Não, não. Não existe o meio termo. Sabe? Fazer média com os santos e fazer média com a galera. A Bíblia diz que Deus é santo. Amém? Os anjos são santos. Amém? E nós devemos ser santos. Para que eu tenha os benefícios das promessas de Deus a meu favor, para que eu viva os benefícios de Deus a meu favor, amados, eu tenho que ser santo. Então, assim, nós precisamos colocar de uma vez por todas na nossa mente, no nosso coração, isso. Para quê? Para que cada um de nós aqui venhamos nos auxiliar, venha nos ajudar a viver dessa forma. Porque não é acusação, não é julgamento, de forma alguma, longe disso. Mas é aquilo que eu estou dizendo, nós temos uma carne. E essa carne tem que ser mortificada a todo momento. Então, quando nós entendermos isso de fato, amados, e nos posicionarmos em espírito nesta verdade, de que Deus procura na terra os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e quando nós entendermos de fato o que é isso, amados, não haverá impossíveis para essa igreja. Não haverá impossíveis para a nossa vida. Porque Deus vai ter prazer em operar a nosso favor. Deus, amados, Ele vai estar ali, sabe? Dizendo, vai, pede mais. Então, não há como eu, amados, fazer alguém que não seja salvo, viver como salvo. Ok? Isso não tem, é impossível. Mas, eu tenho que, pelo poder da palavra, despertar o salvo a viver como salvo. E não como ímpio. Estão entendendo? Porque, infelizmente, nós sabemos, amado, que uma grande porcentagem de crente vive como ímpio. Dentro da igreja, ele é crente, ele fala que ele é crente. E fora da igreja, ele é ímpio. Não é crente. Então, o salvo, de fato, ele é regenerado. O salvo, de fato, ele é nascido da semente incorruptível. Ele teve, de fato, um novo nascimento. O salvo, ele faz parte do reino inabalável. E ele sabe disso. O salvo ama a obra da salvação. O salvo ama a igreja. O salvo tem a mente de Cristo. O salvo não tem atração pelas coisas do mundo. O salvo não tem prazer no profano. Mas tem prazer com o que é santo. Tem prazer na verdade.
Então, quando a verdade incomoda, ouça, igreja, quando a verdade vem de encontro e incomoda, quando os preceitos morais bíblicos incomodam, é porque ali não há salvação. O salvo, ele busca o alinhamento com o certo. O salvo, ele busca acertar aquilo que precisa ser acertado com a verdade, porque ele odeia a mentira. E ele não tem parte com o diabo. Amém? E isso somos nós aqui. Eu disse esses dias a pastora, eu disse, nós somos uma igreja que ama os pecadores. Mas os pecadores que querem o arrependimento e querem deixar o pecado. Porque a igreja de Jesus tem que ter o quê? A transformação na vida do pecador. Amém? Porque todos nós somos pecadores, sim ou não? Mas eu preciso deixar a vida de pecado e buscar a perfeição em Cristo. Isso é fato. Amém? Apocalipse 22, 8 e 9 diz: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então, João teve uma postura errada diante do anjo, de se prostrar para adorá-lo. Versículo 9, então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, o anjo diz para João, eu sou conservo. O que é ser conservo? É servir com. Então, o anjo está dizendo para João, eu sirvo a Deus junto com você. Está entendendo, igreja? Então nós precisamos entender isso. Os anjos estão fazendo o papel deles no invisível e nós temos que fazer o nosso aqui no visível. Amém? Está claro? Porque o anjo disse isso a João, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, ou seja, todos que estão obedecendo a palavra, que estão guardando a palavra, que estão adorando a Deus e fazendo o que Deus manda, eu estou fazendo também junto com vocês. Eu assisto junto com vocês. Assim, agora nesse momento, há anjos aqui nos assistindo. Há anjos aqui conosco. Há anjos aqui ouvindo o que eu estou falando. Amém? Glória a Deus. Então, amados, os anjos servem a Deus assim como nós, que guardamos as palavras do Senhor. Então, é algo muito profundo, é algo muito maravilhoso. Amém? Os anjos e os filhos de Deus foram criados para o louvor e a adoração do Todo-Poderoso. E nós entendemos isso hoje, que a nossa vida é para o louvor de Deus, é para adorar ao Senhor. Nós temos a nossa vida secular, mas a nossa vida secular tem que ser para o louvor do nosso Senhor. Tudo na nossa vida tem que glorificar o nome de Jesus, amém? Olha, em Isaías 6, versículo 3 diz, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por que Senhor dos exércitos? Porque é milhões de milhões, milhares de milhares, miríades de miríades. Os anjos são o exército do Senhor. Então, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você quer aplaudir? Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Em Apocalipse 4, versículos 6 a 8 diz, há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem.
E o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes têm, cada um deles, respectivamente, 6 asas, que são os serafins. Estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Aleluia! Aleluia! Igreja, olha, sem fanatismo religioso, assim devemos ser nós. De que jeito, pastor? Como os anjos. De que jeito? Não ter descanso para adorar a Deus. Não ter descanso. Como assim, pastor? Sair daqui adorando a Deus, chegar em casa, continuar adorando a Deus, ir dormir adorando a Deus, e vai dormir e dorme, porque o sono é presente de Deus para mim e para você. Então recebe com ações de graças o sono, adorando a Deus, e Ele vai te dar enquanto você dorme. Amém? Aí você acorda e já acorda adorando a Deus, e você vai se arrumar para trabalhar ou ir estudar, não sei, adorando a Deus, e vai trabalhar adorando a Deus, e chega para o trabalho adorando a Deus, e trabalha adorando a Deus, e sai do trabalho adorando a Deus, e vai almoçar adorando a Deus, e glorifica a Deus pela comida, pela refeição. Terminou de almoçar, adora a Deus, e vai voltar para o trabalho adorando a Deus, e continua todo o seu dia adorando aquele que é digno, aquele que era, que há de vir. Aleluia! O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, igreja! Aleluia! É claro que nós vamos falar de outros assuntos com outras pessoas, tal, mas ali em espírito eu estou adorando a Deus. Apocalipse 5, versículo 9, 11 e 12. Diz assim: E entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Amados, agora eu quero que você entre neste cenário. Por favor. Por favor. Eu quero que você entenda o que João viu e ouviu. Versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Quem estava lá ao redor do trono? Quem? Os anjos. Amém? Ao redor do trono. Dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era do quê? Milhões e milhares de milhares. Proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Amados, o culto racional que nós damos a Deus é algo, amados, que é digno de ser dado a Jesus. É digno de ser dado a Jesus, porque é dele o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E os anjos amam fazer isso junto conosco. Então o que nós estamos dando a Deus tem que ser avaliado. Não é dizer que nós estamos dando pouco, ou dando, sei lá, o resto, não. A questão aqui com esse texto,
o Espírito Santo vem nos incomodar para nos alertar e colocar em nosso entendimento que o que nós temos que dar a Deus tem que ser algo digno de ser recebido por Ele. Então, como nós estamos dando e de que forma nós estamos nos apresentando a Ele? Amém? Então, amados, com amor, por amor, entenda o que o Espírito está dizendo. Porque nós não somos mais uma igreja. Nós não somos. Eu sempre disse isso aqui e vou continuar dizendo todos os dias enquanto o Senhor me der fôlego de vida e força para estar aqui em cima. Nós não somos mais uma igreja. Mais uma igreja está aí fora, tem 20 e tantas aí para escolher. Tem para todo gosto. Nós somos a igreja de Jesus que Ele molda a seu querer. Amém? Então, Ele está nos mostrando como os anjos o adoram. E Ele deseja que seja igual. Ele deseja que eu e você aqui reunidos façamos igual. Pastor, isso é muito difícil. Não é. Não é difícil, porque Ele nos capacita. Amém? A força e o poder é dEle e Ele nos dá. Então Ele é a nossa suficiência. Em Efésios 1:11 diz: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, quando Ele nos predestinou, Ele já sabia que nós seríamos capazes. Quando Ele nos escolheu, amados, olha lá, ó, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito dEle. Porque é daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, quando Ele disse, olha, você vai lá para a terra, e você, num tempo oportuno, eu vou te chamar para a minha graça, eu vou te revelar os meus mistérios, você vai me conhecer, você vai andar comigo, você vai saber quem você é comigo, você vai entender o que muitos não entendem, e eu te capacito, eu te dou a força, eu vou te ensinar como eu quero que você faça para o meu nome ser glorificado lá na terra. Amados, isso é tremendo. Isso é tremendo, amados. Isso é uma revelação que pouquíssimos têm. Romanos 11:36, olha, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, é Ele quem determina. E nós sabemos aqui agora que é Ele quem determina como Ele quer ser adorado. Como Ele quer ser glorificado. Como a igreja tem que se reunir para adorá-lo. Não é do jeito que a carne quer. É do jeito do Espírito. Porque Ele procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então o nosso viver, amados, deve ser com total reconhecimento do senhorio e soberania do nosso Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive nós. Amém? Ele é Deus absoluto. Então Ele tem que ser reverenciado. Então não existe aquela, porque Deus tem que me respeitar. Não, sou eu que tenho que respeitar a Deus. Sou eu que tenho que reverenciar ao Criador de todas as coisas. Sou eu que tenho que reverenciar aquele que é o Todo-Poderoso. Sou eu que tenho que reverenciar aquele que é Senhor de senhores, que é Rei de reis. Então nós devemos viver esta vida de santidade, nos atentando para aquilo que nós estamos fazendo com o nosso corpo no nosso dia a dia. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, como nós nos conduzimos, porque o anjo está ali conosco. Pastor, e na hora que eu estou lá na intimidade com o meu cônjuge, o anjo está lá. O anjo não vai falar, viu, vou esperar aqui fora, depois eu entro. Não! O anjo está vendo. Mas então, pastor, e agora? O amado, se é como Deus aprova, tem a bênção do Senhor, tem a bênção de Deus. Se não está ligado ao profano, se não está ligado com as coisas mundanas, se o leito é sem mácula, tem a bênção de Deus. Amém? Então nós temos que ter esse entendimento da santidade. Temos que viver essa santidade.
aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, como eu me conduzo. Porque isso é refletido na minha vida, no meu dia a dia, nos benefícios ou não daquilo que Deus tem para a minha vida. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Amém? Então, nós temos uma carne e essa carne é para ser mortificada. Diga, eu tenho uma carne e essa carne é para ser mortificada. Gálatas 5, quero ler alguns versículos com os irmãos, 16, 17, 24, 25, diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, quando eu me policio, me esforço para andar no Espírito, a carne não tem força na minha vida. Versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E os que são de Cristo, versículo 24, de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Diga amém. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mateus 5,48. Portanto, sede vós... Amado, isso aqui é tremendo. Porque tem muita desculpa aí fora. Não, porque perfeito é só Jesus. Ele é perfeito. Só que olha o que ele deixou escrito. Olha o que ele deixou escrito, irmãos. Então hoje aqui acaba toda desculpa. Para nós não existe desculpa. Não. Pastor, quer que eu seja perfeito? Não, eu não. Jesus quer que você seja perfeito. Eu só estou aqui repassando aquilo que ele está mandando. Então olha. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Quem que é o vosso Pai Celeste? É Jesus. Amém? Diga, eu tenho que ser perfeito. Receba a perfeição do Senhor. Então, está todo mundo me acompanhando? Tá? Amém? Glória a Deus. Então, entendendo isso tudo que o Espírito está nos ensinando, nos falando, a adoração que nós devemos dar a Deus deve ser de que forma? Como, pastora? Perfeita. Perfeita. Tem que ser perfeita. Tem que ser uma adoração excelente. Então, essa adoração perfeita, essa adoração excelente, eu quero aqui explicar para a igreja. Amado, quando nós estamos reunidos louvando ao Senhor, essa adoração perfeita não tem nada a ver com afinação musical. Nada a ver com isso. A não ser o altar que trabalha, os louvadores que trabalham para isso. Amém? Que tem que ser afinado. Tem que fazer o melhor para o Senhor. Mas nós aqui, igreja, quando estamos reunidos adorando ao Senhor, cantando, louvando, não tem nada a ver com a afinação. O que é então, pastor, essa adoração excelente? É aquela que vem do coração. É a adoração que sai de dentro, amado. Sabe? É aquela adoração que não termina quando termina o culto. Aqui, na hora do culto, o que é então? É o extravasar. É onde eu posso extravasar junto com os meus irmãos e com os anjos. Eu posso extravasar em casa também, adorando, mas não vou, na rua, extravasar a minha adoração, porque Deus está aqui recebendo a adoração do seu povo, então esse é o momento onde eu extravaso a minha adoração ao Senhor. Estão entendendo? Então 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, ou a minha vida glorifica a Deus ou glorifica o diabo. Não tem meio termo. Diga, minha vida glorifica a Deus. Amém. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amados, nós cantamos aqui ao Senhor louvores que é a palavra de Deus. Os louvores que nós entoamos aqui é passado por uma peneira, vamos dizer assim. Nós não louvamos qualquer louvor aqui na igreja. Por quê? A Bíblia diz que os nossos louvores têm que engrandecer a Deus, glorificar a Deus, e com salmos e hinos, cânticos espirituais com gratidão. Então são cânticos de gratidão, onde este cântico está totalmente enquadrado na palavra de Deus. Amém? Neemias 8, 7 a 9 diz: E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 levitas, ok? 13, ensinavam quem? O povo, na lei. E o povo estava no seu lugar, ou seja, estavam ouvindo. Versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Os 13 levitas eram mestres na palavra de Deus. Então agora aqui, nós temos que entender, e eu quero abrir um parênteses, para os louvadores desta casa. Os louvadores, os ministros de louvor que sobem a este altar, precisam manejar bem a palavra de Deus. Por quê? A Bíblia diz que os levitas, esses 13, que eram separados para louvar a Deus, eles ensinavam o povo na lei, ou seja, liam na lei de Deus claramente dando explicações. Então precisa ser mestre na palavra de Deus. Amados, um louvador, isso é para todos os crentes em Jesus, mas um louvador, amado, que não lê a Bíblia diariamente, não pode, amado, estar no altar para louvar a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele chama para o altar aqueles que conhecem a sua palavra. Amém? Neemias, versículo 9, diz: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então, os que ministram louvores, além de conhecer bem a Sagrada Escritura, além de ser mestre na palavra para poder ensinar, para poder ministrar, para poder falar em nome de Deus no altar, precisa ministrar para a igreja alegria. Alegria. Pastor, mas hoje o senhor não sabe o dia que eu tive. Eu não quero saber. Você não sabe do meu? Hoje, antes de vir para o culto, o que eu falei para você, minha pastora? Falei, vou mortificar minha carne, porque minha carne está gritando. E o que minha carne quer era ficar em casa e descansar com essa dor que eu estava na coluna, porque já está rechaçado em nome de Jesus. A dor que eu estava nas pernas, o cansaço físico que eu estava hoje, foi aquele dia que eu clamei. Eu falei, Senhor, Tu és a minha força e minha suficiência. E se não fosse por Ele, eu não estava aqui agora.
E o que eu tenho que vir trazer para a tua vida aqui é palavra de esperança. É trazer bom ânimo, é trazer entusiasmo, é trazer a força de Deus para a tua vida, para amanhã você ter um dia, sabe, triunfante, um dia de vitória. Porque eu estou aqui para ativar a tua fé. Então o louvador não pode subir aqui, amado, sabe? Ai, a alegria do Senhor é a minha força. Ha, ha, ha. Faz-me rir, né? Faz-me rir. Então, assim, o louvador tem que estar aqui, amado, para transmitir alegria para o povo. Porque, às vezes, nós chegamos de um dia que foi difícil, no dia que teve as afrontas, teve os gigantes, teve as perseguições. E eu venho para receber a força de Deus. Para ser, de novo, fortalecido no Senhor. E aí eu chego, vejo um louvador aqui. Ai, alegria, ai, que dor nas minhas costas, a alegria do Senhor. Eu vou embora para casa. Vou eu me revigorar com o Senhor em casa. Então, amados, nós temos que entender o que é a perfeição, sabe? O que é a excelência, o que é o dar o melhor para Deus, o que é, enfim, fazer tudo no Espírito. E não na carne, porque a carne tem os problemas, a carne tem as dores, a carne tem as inquietações, a carne tem os embates. O Espírito, tudo é perfeito, tudo é excelente, porque no Espírito há a salvação, no Espírito há Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Versículo 10 e 11 diz: disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas. Cuidado com a carne gorda. Tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, é isso, igreja. Eu quero passar para você, passar para aqueles que estão no altar, que a adoração deve ser perfeita. Amém? A adoração que sai do altar, o louvor que sai do altar tem que ser perfeito, tem que ser com excelência, tem que transmitir a alegria, tem que transmitir a força do Senhor, tem que levantar a igreja. E a igreja tem que receber isso, aceitar isso, se abrir para isso e entender que está aqui para dar um louvor perfeito, uma adoração perfeita àquele que é digno de ser adorado. Assim fazem os anjos. Ok? Então, sem desculpas para adorar ao Senhor. Amém? Carne é carne e eu não adoro a Deus com a carne. Diga isso. Carne é carne. E eu não adoro a Deus com a carne. Diga, a carne foi feita para ser mortificada. Amém. Seja qual for o teu sintoma mentiroso na carne, porque todo sintoma mentiroso é na carne, subjugue, amado, e dê o seu louvor a Deus. Junto com os anjos, junto com os santos, no ajuntamento solene, na congregação onde Jesus te plantou. Amém? Amém? Porque Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo. E você é perfeito. Você é perfeita. Amém? Olha, Jesus, Ele procura os verdadeiros adoradores. Faltou um texto aqui, pastora. Faltou. Porque eu quero dizer para você que Deus, Ele diz na sua palavra que não é para fazermos nada maquinalmente. E o que é fazer maquinalmente? É quando nós fazemos a Deus na carne. Fazemos para Deus com a carne. Quando eu honro a Deus com os meus lábios,
mas o meu coração está longe dele. Então, quando a Bíblia diz que Deus ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, é porque tem os falsos adoradores. Vamos entender isso. E nós não somos falsos, nós somos verdadeiros. Mas nós precisamos entender bem isso, porque a carne, ela tenta nos enganar. Os falsos adoradores adoram a Deus em carne e em mentira. O que é isso, pastor? É ser religioso. Eu ser religioso, amado, é eu adorar a Deus, servir a Deus em carne, com a carne. Então é o quê? É cumprir tabela. Hoje é dia de culto. Hoje então eu tenho que ir para a igreja. Aí eu vou para a igreja porque hoje é dia de culto. Então eu vou cumprir tabela. Isso é carne. Porque o que adora em espírito não vê o dia, sabe? Não vê a hora de chegar a hora do culto e dizer: hoje é dia de culto, eu vou para a casa do meu pai, eu vou adorá-lo, eu vou servi-lo, eu vou louvá-lo. Amém? E em espírito, por quê? Porque subjuga a carne e, independente da situação, vem adorar ao Senhor e conhece a verdade de Cristo que já está imputada no seu espírito. A verdade que já o libertou. Amém? Está claro? Estamos aqui, chamados e convocados por Jesus para a última reforma protestante. Não podemos jamais esquecer disso. Eu e você estamos alistados para essa missão. É uma obra, é um trabalho árduo, difícil, não é fácil. Com muitas afrontas, muitas pedradas, muitas críticas. Porque, amados, nós amamos a verdade e vamos viver a verdade, custe o que custar e doa quem doer. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Amém? Para agradar a Jesus. Então, assim como Paulo disse, eu e você temos que dizer também: olha, eu não agrado homens, eu agrado a Deus. Assim você tem que dizer. Porque Paulo disse: olha, se eu agradasse a homens, eu não poderia ser servo de Cristo. Então, esse ministério, se agradar homens, não pode ser um ministério de Cristo. Amém? Então, amados, junto com os anjos, nós servimos a Deus como Ele quer ser servido. Junto com os anjos, nós adoramos a Deus como Ele quer ser adorado. Junto com os anjos, nós louvamos a Deus como Ele quer ser louvado. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia! Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, irmão, irmã. Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado, com todo amor, respeito e com boca de profeta, diga: você verá o que você nunca viu. Amém? Amém. Você verá, 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 eu verei o que nunca vimos. Amém, igreja? Nós somos a igreja de Jesus. O Senhor não se importa com multidão. O Senhor não se importa com a multidão. O Senhor se importa em achar o verdadeiro adorador. Aquele que o adora em espírito e em verdade. E aqui Ele está colocando, Ele está juntando, Ele está trazendo os seus que eu adoro em espírito e em verdade. Que subjuga a carne, que não faz para si, mas que faz para Ele. Porque Ele deve ser exaltado em todo o tempo. Nós somos só os instrumentos. Nós somos somente as ferramentas que Ele usa para o seu propósito, para o seu querer. E cada um aqui
com o seu dom, com aquilo que Ele de antemão determinou. E eu louvo a Deus por esta igreja, pela tua vida, que cresce na graça e no conhecimento do Senhor e se esforça a cada dia para dar o seu melhor para Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Amados, eu acredito que essa foi a última mensagem de anjos. Domingo que vem é uma surpresa, eu não sei o que será. Mas eu acredito que essa foi a última de anjos, né, pastor? Não sei se foi a última do Verei o que Nunca Vi. Não. Mas de anjos foi a última. Então, não esqueça o que você ouviu aqui. Amém? Não esqueça. Assim como você não deve esquecer da confissão em linha com a palavra todos os dias. Amém? Traga para sua memória o poder da palavra de Deus. Declare, leia a palavra de Deus. Tire 15 minutinhos para você ler uma porção da palavra de Deus na sua casa, antes de ir se deitar ou ao se levantar, enfim. O tempo é você quem administra. E diga sempre, sou forte. Diga sempre, sou forte. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, nós te louvamos, Senhor, adoramos o teu nome. Jesus, nós te glorificamos nesta noite, Pai, e te bendizemos por tudo que o Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem nos ensinado, aquilo, Deus, que é para o nosso bem, é para o nosso crescimento como igreja e como pessoas, ó Deus, chamadas por Ti para reinar em vida. Senhor, nós queremos Te servir, Te adorar e Te louvar como Tu queres, assim como os anjos fazem à volta do Teu trono, Senhor. Também nós queremos, Jesus, em todo o tempo, sem cessar, queremos Te adorar, queremos louvar e glorificar o Teu santo nome. Jesus, nos capacite, Senhor, nos desperte, ó Deus, nos desperte para este chamado maravilhoso em nossas vidas, que tenhamos, Senhor, a disposição, que tenhamos, Senhor, o envolvimento, Senhor, que nós venhamos fazer cada vez mais para o Teu reino, para a Tua obra, para a Tua igreja, para o Teu evangelho, Senhor. E que o mundo veja em nós a diferença, que o mundo veja em nós, Senhor, a alegria que o Senhor já nos deu pela salvação. Que o mundo veja, Senhor, que de fato há um Deus digno de ser honrado, de ser glorificado. Que o mundo veja que há um Deus que não é escândalo, que não é fanatismo, mas é um Deus poderoso, um Deus que muda história, um Deus que muda e transforma vidas, um Deus que levanta do pó, Senhor, e põe para sentar com os príncipes do seu povo, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que restitui, um Deus que faz milagres, não por comércio, não por negócio, mas por graça, por amor e bondade, Jesus. Senhor, que a visão que o mundo tem de Deus seja iluminado, Senhor. Seja iluminado, Senhor, porque nós sabemos que no mundo há muitas ovelhas Tuas. Há muitas ovelhas Tuas, Senhor, que ainda estão sofrendo nas mãos do mundo, nas mãos do maligno. E nós queremos ser usados por Ti, Jesus, para atrair para Ti estas ovelhas. Que os Teus anjos, Senhor, trabalhem em favor disso. Que os Teus anjos preparem, Senhor,
as oportunidades, que os teus anjos despertem o coração destas ovelhas, destes nossos irmãos que estão aí fora, chorando, sofrendo, porém ainda amarrados pelo inimigo, Senhor. Jesus, nós clamamos, Senhor, nesta hora, Pai. Clamamos, Senhor, em favor desta nação. Clamamos em favor do Brasil. Jesus, está prestes, Senhor, o dia 7 de outubro. Senhor, onde será votado, Pai, onde será escolhido, será elegido, Senhor, o presidente desta nação, assim como deputados, senadores, governadores. Jesus, Tu és o Deus que inclina os corações. Tu és o Deus que tem o melhor preparado para o seu povo, e o seu povo está clamando. Assim como o Senhor ouviu o clamor do seu povo no Egito e enviou o libertador, que foi Moisés, Senhor, assim nós cremos que há de se levantar neste ano, no dia 7 de outubro, um libertador desta nação, um libertador da corrupção, um libertador, Senhor, da maldade, um libertador, Jesus, daquilo que vai contra os teus princípios, preceitos morais, ó Deus. Jesus, nós cremos, Senhor, que o Senhor já preparou este homem. Eu creio, Deus, que o Senhor já inclinou o coração deste homem para governar sobre o Brasil e trazer de volta, Senhor, a dignidade ao teu povo, a dignidade a esta nação, e limpar, Senhor, de vez a vergonha, manifestando a dupla honra, Senhor. Manifestando a dupla honra, Jesus. Senhor, como tua igreja nós oramos. Cremos que o teu principado, Senhor, já está a postos para governar o Brasil, através daquele o qual o Senhor já escolheu. Jesus, bem-haja, Senhor, sobre nossas vidas e sobre este país. Que as tuas bênçãos, Senhor, sejam manifestadas. Que as pessoas, que os brasileiros sejam guiadas, Senhor, pela mente de Cristo no dia 7. Que elas se informem, Jesus, a respeito dos candidatos. Principalmente aquele, Senhor, que se intitula cristão e que tanto pede e clama a Ti. Que no momento de votar, Senhor, não se iluda e não vá pela mentira, pelo engano. Que não vote, Senhor, em pessoas que são antibíblicas, em pessoas que defendem, Senhor, aquilo que o Senhor odeia. Portanto, que o Senhor ilumine, Jesus, as mentes dos teus filhos. E que o Senhor os direcione, Pai. Que os teus anjos os oriente, Senhor, no momento de votar. E que todos votem. Que todos votem, Senhor. Que nenhum dos teus filhos se abstenham do voto, Jesus. Que nenhum vote em branco. Porque, Senhor, assim é a Constituição. Nós temos que escolher. Nós temos que votar. Portanto, que os teus filhos não abram mão deste direito, mas que votem com entendimento, com conhecimento, sabedoria e direção do seu Santo Espírito. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.